Sim, quando a gente mergulha justamente nessa pesquisa, que saiu agora há pouco, a gente relembra, trazendo para vocês, pesquisa fresquinha da Real Time Big Data, a Isabel já tinha comentado, né? A gente falou a respeito do cenário nacional, Lula liderando nesse cenário nacional, mas aí quando a gente divide por estado, o cenário muda um pouco. Vamos dar uma olhada de como foram as pessoas entrevistadas, do que pensam as pessoas entrevistadas quando a gente olha aqui para o estado de São Paulo. E aí, Lula segue vencendo Flávio Bolsonaro, o candidato da direita, e perde para o governador Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo. Está aí para vocês, então, portanto, a pesquisa, foram apresentados 3 cenários, trago aqui no primeiro cenário, entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula lidera, está aí na tela, com 29%, Flávio Bolsonaro aparece no segundo lugar com 20%, e aí a gente tem Ratinho Júnior do PSD, 13%, Romeu Zema do Novo, 5%, colado ali com o Ronaldo Caiado, com também 5%. Temos um segundo cenário para mostrar para vocês, olhando para o estado de São Paulo. Está aí na tela. Lula, do Partido dos Trabalhadores, também lidera com 29%. Aí aparece Flávio Bolsonaro com 22%. E na disputa pelo PSD, não mais Ratinho Júnior, e sim um teste com Eduardo Leite, 9%. Romeu Zema, do Novo, e Ronaldo Caiado também, ambos aparecendo com 6%. O que chama a atenção é esse terceiro cenário que a gente vai mostrar para vocês. O terceiro cenário, portanto, não temos como o candidato da direita, Flávio Bolsonaro, e sim Tarcísio de Freitas ali do Republicanos. E quando a gente está falando do estado de São Paulo, o Lula, presidente Lula, atual candidato à reeleição, aparece com 27%, contra o governador do estado de São Paulo, se lançando aqui, no caso, numa possível candidatura a presidente da República, e Tarcísio com 37%. Aí depois, na sequência, a gente tem Ronaldo Caiado, do União Brasil, 5%, e Romeu Zema, do Novo. Aquele comentário que você tinha trazido para a gente, né, Isabel Mega? Quando a gente começa a fragmentar por estados, aí a gente começa a entender um pouquinho melhor a intenção de voto, né, do eleitor com relação a estados onde são colégios eleitorais bastante importantes para toda essa corrida política e, sobretudo, também que os governos têm uma certa influência, né, e uma aprovação muito grande, que é o caso de Tarcísio Gomes de Freitas aqui no estado de São Paulo. Sim, vamos olhar, por exemplo, para o estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, e o estado governado por Tarcísio Gomes de Freitas, esse nome que o Centrão tanto encabeça, né? São 34 milhões de eleitores no colégio eleitoral de São Paulo. É claro que, sendo um governador bem avaliado, Tarcísio Gomes de Freitas vai muito melhor contra Lula do que vai o senador Flávio Bolsonaro. E, inclusive, na disputa, e é importante frisar para quem está acompanhando a gente, essa pesquisa específica, ela só está olhando para cenário de primeiro turno. Então, no cenário de primeiro turno, o Tarcísio lidera, e lidera com folga de 10% em relação ao nome do presidente Lula, olhando especificamente para o Colégio Eleitoral de São Paulo, né? São 37% de Tarcísio e 27% de Lula. Nesse cenário de São Paulo, com o nome de Flávio e não o nome de Tarcísio, o Flávio oscila entre 20% a 22% e o presidente Lula com 29%. Então, esse dado é significativo porque, primeiro, a gente sabe que a reeleição de Tarcísio, se escolhe ficar no projeto Palácio dos Bandeirantes, é uma reeleição muito factível. É um governador bem avaliado, que tem esse projeto muito forte de reeleição, caso essa seja a escolha final dele. Porque mesmo com a escolha de Flávio Bolsonaro, ainda não dá para a gente ser muito taxativo em relação às pretensões do governador. Mas hoje a pretensão dele está muito mais para o lado do projeto reeleição do que para o projeto presidencial. Talvez lá em 2030 ele pavimente depois de um segundo eventual governo de São Paulo. Então, sendo um governador bem avaliado, é natural que ele também largue na frente em relação ao próprio presidente Lula, que vai liderando no cenário nacional. Aí, quando a gente olha, por exemplo, para o Rio de Janeiro, que é o terceiro maior colégio, é interessante porque é onde o Flávio vai
bem, ele é competitivo, é o estado dele, ele é senador pelo Rio de Janeiro, mas mesmo no próprio estado, quem vence Lula é o Tarcísio, então mostra também uma certa dificuldade. E tem o cenário de Minas Gerais também, que eu acho que é sempre interessante da gente trazer, porque também é dos maiores colégios eleitorais do país, a gente tem esse foco na região sudeste, especificamente por esse dado da matemática mesmo, e com uma avaliação de que o presidente Lula hoje iria melhor do que esses outros nomes no estado de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado de muita dificuldade, vai ser muito importante para a eleição no ano que vem. O PT tem uma dificuldade de ter um palanque no estado. O presidente Lula viu uma frustração com o convite feito ao senador Rodrigo Pacheco, que não quer de jeito nenhum, já deu todas as sinalizações de que não pretende ser candidato ao governo de Minas Gerais. E isso é um grande problema para o PT, porque o PT não tem hoje um palanque forte para Lula subir no estado de Minas Gerais, que é um estado tido como muito indefinido, muito dividido, mas que nesse cenário tem Lula levando, mas levando de uma maneira apertada. À medida que a gente for se aproximando das eleições, esse é um cenário que a gente tem que avaliar muito bem de perto, porque também é um cenário de Minas Gerais no governo estadual que você tem uma divisão ali entre alguns nomes da direita, mas vai ser um palanque eleitoral muito importante, assim como foi nas últimas eleições, e também com um fator muito decisivo para o cenário presidencial. Renan.